Desde o começo de Uma Família da Pesada, o Peter vem se superando com as idiotices que ele faz. E uma das coisas mais absurdas que ele fez na série foi achar que era negro. E o mais doido disso é que mesmo ele sendo claramente branco, todos aceitaram essa ideia maluca dele e passaram a tratá-lo como negro, o que não terminou sendo muito bom pra ele. Ficou curioso? Então fica aí que vamos dar uma olhada no dia que o Peter achou que era negro. Tudo começa com os Griffins indo no primeiro jogo de basquete do Chris. Mas acontece que o garoto não jogava, ele só ficava enxugando o suor que os outros deixavam cair na quadra. Algo meio idiota, mas que deixava o Peter e a Lois bastante orgulhosos. Afinal de contas, o filho deles estava no time. Mas, depois do jogo, no caminho de volta para casa, Chris começa a falar muitas gírias. E como o Peter não entendia o que o garoto estava dizendo, começa a acreditar que ele estava possuído pelo demônio, e imediatamente para o carro e começa a exorcizá-lo. Mas então, Lois e Meg explicam para ele que o Chris estava apenas falando gírias, algo bastante normal entre os jovens. Mas isso era apenas o começo, porque Chris começa a assistir clipes de rap e passa a falar ainda mais gírias, o que deixa o Peter totalmente confuso. E por isso, mais tarde no bar, ele acaba desabafando com o Cleveland sobre como bateu no Chris com uma mangueira porque não entendia o que ele estava falando. Então, Cleveland comenta que Chris podia ter adotado os maneirismos de uma outra cultura porque não sabia o suficiente da própria cultura dele. E por isso, Peter decide ensinar para Chris coisas de suas raízes irlandesas. Porque se você não se lembra, o pai verdadeiro do Peter era um bêbado irlandês. E assim, Peter leva Chris até o Museu da Herança Irlandesa, onde o garoto aprende como era a vida de um homem irlandês e como era a vida de uma mulher irlandesa. A coitada da mulher sempre sofria. E eles também acabam assistindo uma palestra sobre como a Irlanda era um lugar diferente antes da descoberta do álcool. E depois dessa ida ao museu, Chris começou a adorar a ideia de ser um irlandês. E por isso, Peter o leva até a biblioteca da cidade para o garoto aprender mais sobre os seus ancestrais. E surpreendentemente, por algum motivo bizarro que eu não sei explicar o porquê, a biblioteca tinha um livro inteiramente dedicado à família Griffin, que contava a história de todos os ancestrais da família. Tinha o Ozias Griffin, um dos primeiros homens a ter um telefone. Tinha o Thomas Griffin, um filósofo desempregado, e em 1840 tinha o Nate Griffin, um escravo. Minha nossa, eu sou negro! Depois dessa descoberta, Peter fica sem acreditar que tinha descendência negra. Mas, por sorte, a biblioteca também tinha uma cópia do diário particular de Nate Griffin, que confirmava ainda mais que ele era um parente do Peter. As coincidências aqui estão cada vez mais absurdas, apesar de que não precisava de nada disso, já que o Peter é a cara do Nate. E agora, acreditando que era negro por ter um descendente negro, Peter vai atrás de Cleveland pedir alguns conselhos. E Cleveland o aconselha a socializar com sua raça recém-descoberta, para ele absorver a cultura. E assim o Peter faz. Primeiro, ele vai até um show de stand-up de negros, mas ele não entendia e nem achava graça nas piadas. Depois, ele vai até uma aula na universidade local sobre a cultura africana na América. Mas como ele também não entendia nada do assunto, apenas acaba ficando mal com todos que estavam ali. E em seguida, o Peter foi a uma reunião da Liga Afro-Americana de Quahog. Basicamente era um grupo que reunia todos os negros da cidade. E nessa reunião, Peter fica sabendo que o Cleveland conseguiu uma indenização da família que tinha escravizado os seus ancestrais. Mas como essa família atualmente era pobre, eles só conseguiram pagar uma bandeja com docinhos de arroz, que o Cleveland decide dividir com todos os seus amigos negros. Mas quando Peter pega um desses doces, ele gera muita revolta no grupo, porque ele claramente não era negro.
Mas então, o Cleveland explica que recentemente o Peter tinha descoberto que era negro, porque ele tinha um ancestral negro. E assim, o maluco do Peter sobe no palco e faz um discurso pedindo para as pessoas não o julgarem pela cor de sua pele. E depois dele listar alguns negros famosos, ele é aceito no meio da comunidade negra. E depois disso, mesmo sendo claramente branco, ele passa a ser considerado um negro por todos. Um tempo depois, os pais da Lois resolvem fazer uma visita surpresa para sua filha, porque ela tinha contado para eles que o Peter era negro, e eles tinham ficado preocupados com a segurança dela e a de seus netos. E aproveitando a oportunidade, Carter puxa um livro sobre sua família e resolve contar para seus netos um pouco sobre a origem dos Pilter Schmidt, que foram uma das primeiras famílias colonizadoras do país. Mas graças a esse livro, o Peter acabou descobrindo que os Pilter Schmidt eram os donos do Nate Griffin, e isso deixa ele bastante revoltado. Mas, não querendo confusão, Carter resolve apenas ir dormir. Mas um terrível acidente acaba acontecendo. Ai! Pode me machucar o quanto quiser, seu demônio branco, mas jamais dobrará meu espírito! Depois desse terrível acidente, Peter decide abraçar completamente o seu lado negro e pede para que todos parassem de chamá-lo de Peter, porque segundo ele, esse era o seu nome de escravo, apesar dele nunca ter sido escravizado. Mas o fato é que Peter pede para ser chamado de Kichwa-Tembo, que segundo ele era o seu nome de negro. E vindo toda essa loucura, Carter chama Kichwa para um canto e pergunta o que poderia fazer para que as coisas voltassem a ser como antes. E Kichwa comenta que queria uma indenização como a que o Cleveland recebeu. Ou seja, ele queria um pedido de desculpas e uma bandeja de docinhos de arroz. Mas o Carter se recusava a pedir desculpas e apenas oferece $20.000 para que ele esquecesse toda aquela história. Como é que se escreve Quechua? Dane-se o Quechua, pode fazer para o Peter, P-E-T-E-R. E assim, a notícia de que um descendente de escravocratas tinha pago uma indenização para um homem negro se espalha por toda a mídia. E Peter acaba dando uma entrevista como representante da comunidade negra. E sabe o que o Peter fez com o dinheiro da indenização? Ele usou tudo para transformar a sala de sua casa no cenário de um programa de TV dos anos 80. E isso deixa a Lois bastante furiosa, porque ela achava que o Peter devia ter usado o dinheiro da indenização para uma obra de caridade para os negros. Mas o Peter não ligava para as preocupações dela e só queria saber de se divertir com a sua nova casa. Mas rapidamente, Peter descobre que ser negro não era nada fácil, porque ele acabou sendo parado por um policial na rua. E quando o policial o reconheceu como o negro da TV, ele só fez isso daqui. Estou com um carro roubado. Mas esse carro é meu. Suspeito está violento. O quê? Policial atingido. Muito revoltado, Peter vai até a Associação dos Negros, porém todos lá estavam revoltados com ele, porque assim como a Lois, todos acreditavam que Peter deveria ter doado o dinheiro da indenização, porque lembra, mesmo sendo pouco, o Cleveland repartiu a indenização dele com toda a comunidade negra, e o Peter não fez isso. E um tempo depois, durante o jogo de basquete de Chris, Peter percebe que não era apenas odiado por toda a comunidade negra da cidade, todos os brancos também odiavam ele. E depois de ir ao banheiro para tentar se acalmar, ele começa a ter alucinações com o seu ancestral. E Nate aconselha Peter a parar de se preocupar tanto com as raças, afinal de contas, ele mesmo não ligava nem um pouco para isso, e em seu tempo pegava todas as brancas que podia. E assim, Peter percebe que a cor da pele não era importante e que deveria fazer algo de bom com o dinheiro da indenização. E assim, durante o intervalo do jogo, Peter de alguma forma recupera todo o dinheiro da indenização e resolve dividir com todos os seus irmãos que estavam ali. No caso, ele estava falando dos negros, mas os brancos também entraram na história e pegaram o dinheiro. E assim, todos acabam perdoando Peter e ele aprende uma valiosa lição. Não importa ser branco ou negro, a única cor que importa de verdade é o verde. E se gostou do vídeo, dá uma olhada nesse outro aqui, sobre a vez que o Peter escravizou Quagmire. Corre lá pra ver que o vídeo tá bem louco.